Quanto tempo você acha que leva para construir um prédio de 57 andares? 2 anos? 3? Talvez algumas dezenas de meses, com milhares de operários, caminhões de concreto, andaimes e guindastes trabalhando sem parar. Na China, um prédio de 57 andares foi montado em 19 dias. E existe um número ainda mais difícil de acreditar. Um edifício residencial de 10 andares com paredes, janelas, sacadas, encanamento e sistema elétrico completos foi finalizado em 28 horas e 45 minutos. Menos de 2 dias. Isso é um avanço revolucionário ou uma ilusão de marketing bem produzida? E se tudo isso soa perfeito demais, por que esse método de construção divide tanto opinião entre engenheiros pelo mundo? É essa a história que vamos contar agora. Para entender por que uma empresa decidiu apostar tudo nessa ideia, precisamos voltar a 12 de maio de 2008, no dia em que a província de Sichuan, na China, foi atingida por um terremoto de quase magnitude 8. O resultado, cerca de 70 mil vítimas. Escolas, hospitais e prédios residenciais desabaram em segundos. Estruturas que deveriam proteger vidas humanas se transformaram em montanhas de concreto sobre as próprias pessoas que abrigavam. Zhang Yue, fundador do Broad Group, até então conhecido apenas por fabricar sistemas de ar-condicionado, olhou para aquela tragédia e fez uma pergunta simples, mas que mudaria os rumos da sua empresa. Por que ainda construímos prédios desse jeito? A resposta dele não foi crescer o canteiro de obras. Foi tirar o canteiro de obras do lugar onde ele sempre esteve. Em vez de levar material bruto até o terreno e começar a obra ali, o Broad Group decidiu fabricar a maior parte do prédio dentro de uma fábrica gigantesca, de 230 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 30 campos de futebol sob um único teto. Dentro dela, cada apartamento é produzido como um módulo inteiro, quase um container gigante. As paredes já vêm prontas, o piso já está instalado. Janelas, sacadas, fiação elétrica, encanamento e dutos de ventilação são todos integrados ainda dentro da fábrica. Alguns componentes até dobram para facilitar o transporte e se desdobram só quando chegam ao destino final. E é aqui que mora a diferença real. Numa obra tradicional, cada equipe trabalha depois da outra, e um erro escondido atrás de uma parede só é descoberto quando já é caro demais consertar. Dentro da fábrica, cada módulo é medido, montado, inspecionado e aprovado antes de sair pela porta. Vários estágios acontecem ao mesmo tempo, em vez de esperar uma etapa terminar para começar a próxima. Depois de prontos, os módulos seguem para o terreno. Caminhões entregam cada peça na ordem exata. Guindastes erguem no ar. Operários alinham a posição e travam tudo com parafusos de aço de alta resistência. Um cômodo é empilhado sobre o outro, andar após andar, e o prédio não sobe derramando concreto camada por camada, mas encaixando blocos de espaço já prontos. Se a construção tradicional é como cozinhar ao ar livre, no meio do vento e da chuva, preparando cada ingrediente na hora, o Broad Group opera como uma cozinha industrial. Tudo é cortado, medido, testado e preparado antes. Quando chega a hora, só falta colocar cada peça no lugar certo. Mas será que dá para provar isso na prática? A empresa decidiu filmar tudo. A fundação já estava pronta. Os módulos já tinham sido fabricados. No momento em que o primeiro caminhão entrou no terreno, o relógio começou a contar. Um por um, os guindastes ergueram os módulos, alinharam e travaram com parafusos de aço. O processo se repetiu, andar após andar. Depois de 28 horas e 45 minutos, um prédio de 10 andares estava de pé. O vídeo em time-lapse viralizou pelo mundo. Para muita gente era difícil de acreditar. Um prédio inteiro havia subido mais rápido do que muitos canteiros de obra levam para terminar um único andar de concreto. Alguns engenheiros chamaram de futuro da construção civil. Outros duvidaram, questionando se era só uma demonstração muito bem ensaiada. O Broad Group não respondeu com argumentos. Respondeu com um projeto ainda maior. O próximo passo foi o Mini Sky City, uma torre de 57 andares, 204 metros de altura, com centenas de apartamentos, escritórios e espaços comerciais.
Construído do jeito tradicional, um prédio dessa escala levaria anos. Com o sistema modular, seções inteiras da torre foram fabricadas antecipadamente e depois montadas no terreno como uma linha de produção na vertical. Resultado: 57 andares completos em 19 dias. Depois disso, veio outro recorde. Uma torre residencial de 26 andares montada em pouco mais de 5 dias, usando uma equipe de cerca de 100 operários. Um time pequeno o suficiente para caber em poucos ônibus, erguendo uma estrutura mais alta do que a maioria dos prédios residenciais de qualquer cidade grande. Mas a velocidade é só a parte mais visível dessa história. A pergunta que realmente importa é outra. Um prédio montado tão rápido é seguro o bastante para proteger vidas por décadas? Foi por isso que o Broad Group apostou pesado em módulos de aço. Do ponto de vista da engenharia, o aço tem mais ductilidade do que o concreto. Ele absorve parte da energia de forças externas, se deforma levemente sob carga e distribui essa força pela estrutura e pelas conexões. Isso torna o sistema especialmente interessante para regiões de risco sísmico, não só Sichuan, mas também Califórnia, Japão, Turquia, Indonésia e Filipinas, lugares onde milhões de pessoas vivem em cidades densas sobre zonas geológicas que nunca ficam completamente quietas. E tem mais. A empresa promete uma vida útil estrutural de até 1000 anos. Um número que soa quase absurdo se comparado a estruturas de concreto modernas, projetadas para durar entre algumas décadas e pouco mais de um século, dependendo do padrão construtivo e da manutenção. A justificativa é o controle. Como os componentes de aço são processados dentro da fábrica, as peças saem com mais consistência e as conexões podem ser inspecionadas antes mesmo da montagem. Há ainda outro detalhe que muda o cálculo. O que acontece quando o prédio chega ao fim da vida útil? Uma construção de concreto tradicional geralmente deixa para trás uma montanha de entulho. Concreto quebrado, ferragem cortada, formas de madeira, material de acabamento, toneladas de resíduo difícil de reaproveitar. Um sistema modular de aço pode ser desmontado, reformado, reutilizado ou até derretido para virar matéria-prima nova. A promessa dos 1000 anos, então, não é só sobre durabilidade. É sobre repensar o que um prédio é. Não uma massa fixa de material que se constrói e um dia se derruba, mas um sistema que pode ser mantido, atualizado e reciclado ao longo do tempo. Se essa tecnologia constrói 30 vezes mais rápido, dura 10 vezes mais e gera 90% menos resíduo, por que o mundo inteiro ainda não adotou isso? Aqui está o ponto que merece um olhar mais equilibrado. O número de 28 horas e 45 minutos passa a impressão de que um prédio nasceu do nada em pouco mais de um dia. Na realidade, esse foi só o tempo de montagem no terreno. Antes do primeiro guindaste erguer qualquer módulo, a fundação já estava pronta. Antes do primeiro caminhão chegar, cada módulo já tinha sido fabricado, equipado com fiação e encanamento, inspecionado e finalizado, dentro da fábrica. Em outras palavras, em vez de dezenas de equipes trabalhando uma depois da outra, na chuva, no vento e na poeira, o Broad Group moveu a parte mais complexa do processo para dentro de um ambiente controlado, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Olhando só o tempo de montagem, o método é surpreendente. Olhando o ciclo completo, projeto, fabricação, fundação, transporte, montagem e manutenção, o quadro fica bem mais complexo. E existe outra pergunta que nenhum time-lapse responde. Construir rápido cria um lugar onde as pessoas realmente querem morar? A história da construção pré-fabricada nem sempre foi bonita. Décadas atrás, a Alemanha Oriental, a União Soviética e vários países europeus já haviam construído milhares de prédios, usando painéis de concreto pré-fabricado para resolver a crise habitacional do pós-guerra. E muitos desses projetos deixaram um legado de blocos idênticos, corredores repetitivos e espaços sem nenhuma personalidade. Se a habitação modular virar só empilhar caixas de aço uma sobre a outra, ela pode resolver o problema de quantidade e, ao mesmo tempo, criar cidades rápidas, baratas e sem alma.
E por mais impressionante que o sistema seja, ele não é uma solução mágica para a crise mundial de moradia. Falta de habitação também está ligada a preço da terra, planejamento urbano, financiamento, infraestrutura e política pública. Um prédio pode ser montado em poucos dias, mas as perguntas que realmente decidem tudo continuam as mesmas. Quem vai morar ali, quanto vai custar e se a cidade vai sequer permitir que aquilo seja construído. Isso não torna o recorde das 28 horas menos impressionante, só ajuda a entender o que ele realmente representa. O Broad Group não criou um milagre. O que fizeram foi mudar onde a construção acontece, de um canteiro de obras caótico para uma linha de produção controlada dentro de uma fábrica, e talvez essa seja a verdadeira revolução. Mas a construção modular não é o único caminho da nova revolução construtiva chinesa. Enquanto o Broad Group fabrica cômodos inteiros dentro da fábrica e os monta como blocos de Lego gigantes, outra tecnologia ainda mais ambiciosa está ganhando espaço: a construção com impressão 3D. Em vez de transportar módulos prontos até o terreno, essa técnica usa impressoras gigantes que criam paredes e componentes camada por camada. O bico não solta tinta. Ele mistura uma mistura de cimento de secagem rápida, tijolo triturado, agregados reciclados e resíduos de construção reaproveitados. Guiada por um projeto digital, a máquina segue um caminho programado, depositando uma camada sobre a outra, até a parede tomar forma. Em teoria, um prédio pode sair direto de um arquivo digital, reduzindo mão de obra manual, encurtando o tempo de obra e aproveitando grandes volumes de entulho de construção. Empresas como a Winsun já demonstraram casas construídas com essa tecnologia, chamando a atenção do mundo todo. Mas a impressão 3D também não é uma solução perfeita. Uma casa de verdade precisa de mais do que paredes. Precisa de fundação, telhado, sistema elétrico, encanamento, impermeabilização, isolamento térmico e conformidade, com uma lista enorme de normas de segurança. Questões sobre durabilidade de longo prazo, resistência sísmica e integração estrutural ainda estão sendo estudadas. Se o Broad Group representa a ideia de fabricar cômodos numa fábrica e montá-los no terreno, a impressão 3D representa outra abordagem: transformar um projeto digital direto em estrutura física. São caminhos diferentes, mas fazendo a mesma pergunta: o futuro da construção ainda vai se parecer com o de hoje? Então, aço modular e impressão 3D vão substituir completamente o concreto? A resposta não é tão simples. O concreto não vai desaparecer da noite para o dia, porque o que prende a indústria da construção aos métodos tradicionais não é só o material em si. É um sistema inteiro que existe há mais de um século. Códigos de obra escritos em torno do concreto e da madeira, cadeias de fornecimento já estabelecidas, empreiteiras tradicionais e a preocupação com empregos, já que canteiros de obra automatizados exigem menos trabalhadores. Tudo isso cria uma resistência enorme à mudança. Ainda assim, países como China, Singapura, Emirados Árabes Unidos e vários outros que enfrentam escassez severa de moradia já começaram a romper essa barreira. Eles não estão mais perguntando se essas tecnologias devem ser adotadas. Estão perguntando o quão rápido conseguem escalar. E agora fica a pergunta para você. Se um prédio pudesse ser montado em 28 horas, resistir a um grande terremoto e durar potencialmente séculos, você toparia morar nele? Ou ainda confiaria mais no concreto tradicional? Deixe sua resposta nos comentários. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, porque continuamos explorando as tecnologias que estão mudando o mundo de formas que poucas pessoas imaginam. Até o próximo vídeo.